Close-up extremo de dois ímãs de geladeira comuns. Eles estão a milímetros de distância. O som ambiente é um zumbido elétrico de baixa frequência, quase imperceptível, mas que gera tensão. De repente, eles se atraem com um estalo seco e violento. Você sentiu isso? Esse puxão invisível, essa resistência teimosa que parece vir do nada. Na escola, nos ensinaram que isso é o magnetismo, uma das forças fundamentais da natureza, um campo de força mágico criado por metais especiais ou eletricidade correndo em um fio. Nos Vic por Numerpá, eu tenho um segredo que pode arruinar o seu sono esta noite. O que te ensinaram não está apenas um pouco errado, é fundamentalmente, inteiramente, assustadoramente falso. O magnetismo, como uma força independente e autónoma, não existe. Ele é uma ilusão, uma miragem física. O que chamamos de magnetismo é, na verdade, apenas eletricidade comum, movendo-se tão incrivelmente rápido que o tecido do espaço e do tempo começa a apresentar uma falha catastrófica, um glitch na matriz da realidade. Cada vez que você prende um lembrete na sua geladeira, você está segurando as consequências bizarras da relatividade especial de Einstein na palma da sua mão. Ouvinte teimoso. Espera aí, como assim? Ímãs não tem nada a ver com Einstein, é só norte e sul se atraindo, todo mundo sabe disso. Norte e sul se atraem. Isso não é uma explicação, é apenas um rótulo, é uma resposta preguiçosa para pessoas inteligentes. Dizer que polos se atraem é como dizer que carros andam porque têm dirigibilidade. É um nome para o que vemos, não um motivo de acontecer. Pega um ímã e uma faca de luz imaginária. Tente isto. Imagine cortar esse ímã de geladeira perfeitamente ao meio. Você esperaria ficar com um pedaço norte e um pedaço sul, certo? Errado. Você instantaneamente terá dois ímãs menores, cada um com seu próprio norte e sul. Corte novamente. E novamente. Vá até o nível atômico. Você jamais encontrará um polo magnético isolado. Nunca encontrará uma carga magnética única. E aqui está a lógica que vai fraturar sua realidade. Se você nunca consegue isolar um polo magnético, talvez seja porque os polos magnéticos não existem. Se não há matéria magnética mágica dentro desse metal pesado, o que diabos está gerando esse puxão violento que belisca sua pele? Para entender isso, precisamos abandonar o metal frio. Precisamos olhar para o que o universo faz quando ninguém está observando. Precisamos ver como a velocidade da luz está, neste exato momento, esmagando o espaço entre suas mãos. Prepare-se! O que você pensava ser uma força é, na verdade, o universo se contorcendo para manter suas leis intactas. Vamos descer na toca do coelho. Cena. O narrador caminha por um laboratório de estética industrial. Ele segura um pedaço de fio de cobre comum, descascado nas pontas, brilhando sob uma luz quente. Para desvendar esse crime contra a nossa intuição, precisamos olhar para algo que você vê todo santo dia, mas nunca realmente enxergou. Um simples fio de cobre. Olhe para ele. É sem graça, é morto, é apenas um metal alaranjado. O vídeo mergulha para dentro do fio. Vemos uma rede cristalina de esferas vermelhas brilhantes, os prótons, e uma névoa de partículas azuis, os elétrons. Dentro desse fio há uma batalha de equilíbrio perfeito. Existem bilhões e bilhões de prótons positivos, imóveis, ancorados na estrutura do metal, e existem exatamente a mesma quantidade de elétrons negativos. Positivo anula o negativo. O resultado? Zero. O fio é eletricamente neutro. Se você colocar uma carga elétrica solta, digamos um próton solitário, flutuando ao lado desse fio parado, absolutamente nada acontece. Não há empurrão, não há puxão, apenas o silêncio da física em repouso. Beleza, mas isso é um fio desligado. E quando você liga a luz? Aí é que o truque começa. Vamos conectar esse fio a uma bateria potente. Ou encosta o fio em uma bateria e faíscas saltam. Agora, um rio violento de elétrons começa a fluir pelo cobre. É o que chamamos de corrente elétrica. Mas pense comigo, o fio continua neutro, certo? Sim, para cada elétron que entra por um lado, um próton continua lá, parado, esperando para equilibrar a conta. A matemática ainda soma zero. O fio não tem carga líquida. Joga uma pequena esfera brilhante, uma carga teste, paralelamente ao fio enquanto a corrente passa.
Agora, preste atenção. Se eu pegar aquela carga elétrica positiva de antes e jogá-la para que ela voe ao lado do fio, na mesma direção da corrente. Snap! A carga é violentamente sugada para dentro do fio. Ela se desvia como se uma mão invisível a tivesse agarrado pelo colarinho. Pare, pense. Por quê? O fio é neutro. Um objeto neutro, pelas leis básicas da eletricidade, não pode puxar uma carga. Isso quebra as regras. Os livros didáticos dizem: a corrente criou um campo magnético e o campo magnético puxou a carga. Mas isso é trapacear. Campo magnético é apenas o nome que damos ao mistério. Como o fio, esse objeto inanimado e neutro, sabe que a carga lá fora está se movendo? Como o simples movimento pode conjurar uma força de atração do nada absoluto? Para diante de um quadro negro gigante, onde começa a desenhar com um giz que brilha como neon. Se um fio fosse uma rodovia maciça e as cargas fossem carros parados no congestionamento, metade dos carros seriam vermelhos, prótons, e metade azuis, elétrons. Tráfego perfeitamente equilibrado. Se você começar a correr ao lado dessa rodovia, o seu ato de correr magicamente faz surgir uma força fantasma que te joga contra o asfalto. Parece impossível, parece magia negra. Até que você entenda que estamos esquecendo a regra mais aterrorizante e elegante do cosmos. Uma regra que não se importa com fios, ímãs ou eletricidade. Uma regra descoberta por um funcionário de um escritório de patentes de 26 anos chamado Albert Einstein. Para ver as mãos invisíveis que puxam essa carga, precisamos comprar um bilhete no trem de Einstein. Vamos voltar para 1905, em Berna, na Suíça. Einstein percebeu algo que deveria te deixar desconfortável. A velocidade da luz não é apenas uma velocidade. É o limite máximo em que a causalidade física pode acontecer. E para garantir que nada, absolutamente nada, ultrapasse esse limite, o universo está disposto a trapacear. Ele está disposto a deformar a própria realidade. Imagine uma régua de madeira de 30 centímetros. Se eu jogá-la por você a 90% da velocidade da luz, o que você veria? Você não veria um borrão de 30 centímetros. Você veria uma régua que é física imensuravelmente mais curta. Ela teria cerca de 13 centímetros. E aqui está a parte que ninguém te conta. Não é uma ilusão de ótica, não é um truque de luz. A régua está mais curta. O espaço que ela ocupa foi comprimido. Os átomos foram esmagados uns contra os outros. Isso se chama contração de Lorentz. Agora, o que diabos uma régua encolhendo tem a ver com o fio de cobre na sua mão? Tudo, porque no nosso mundo cotidiano as coisas se movem devagar, então nunca notamos o espaço encolhendo. Mas e se você não for uma régua? E se você for um elétron cercado por bilhões de outros elétrons? Se você multiplicar o encolhimento microscópico por 1 bilhão de bilhões, você cria um monstro. Você cria a ilusão que chamamos de magnetismo. Segure-se, porque agora vamos ver como Einstein esmaga a eletricidade para criar o campo de força da sua geladeira. Lá fora, uma projeção de alta velocidade mostra o mundo passando como borrão. Ele segura uma lanterna apagada e olha para o espectador com um olhar de quem está prestes a contar o maior segredo da história. Estamos no trem de Einstein. Lá fora, o mundo está se contraindo, mas aqui dentro, tudo parece normal. Agora vamos aplicar esse esmagamento espacial ao nosso fio de cobre e àquela carga elétrica que jogamos. Este é o momento em que sua intuição vai falhar miseravelmente. Este é o momento em que a realidade se fratura. Dividimos a tela em duas perspectivas. Lado A, visão do laboratório / chão. Lado B, visão da carga em movimento. Primeiro, vamos olhar do ponto de vista de quem está parado no laboratório. Vemos os prótons, as cargas positivas, imóveis no fio. Vemos os elétrons, as cargas negativas, passando em alta velocidade. Para nós, o fio é neutro. O espaço entre os prótons e o espaço entre os elétrons é o mesmo. Equilíbrio total, zero força elétrica. Então, por que a carga que jogamos lá fora se desvia? Porque o campo magnético a puxou. Você já disse isso. É a regra da mão direita. A física clássica explica. A física clássica dá um nome ao fenômeno, mas ela não explica a causa. A causa é muito mais estranha.
Agora mude de perspectiva. Saia do chão do laboratório. Imagine que você saltou e agora está cavalgando aquela carga positiva que está voando ao lado do fio. Tente isso agora. Feche os olhos e sinta o vento da velocidade. Você está voando exatamente à mesma velocidade que os elétrons dentro do fio. A câmera mergulha na perspectiva da carga voadora. Para ela, o mundo ao redor está em um movimento frenético, mas os elétrons ao lado parecem parados, como carros emparelhados em uma estrada. Para você, sentado em cima da carga, os elétrons não estão mais se movendo. Vocês estão lado a lado, como dois amigos caminhando juntos. Se eles não estão se movendo em relação a você, o espaço entre eles não está mais esmagado. Eles se espalham de volta à sua distância normal de repouso. Eles ficam mais esparsos. Mas e os prótons? Lembra que no chão do laboratório os prótons estavam parados? Pois bem, agora que você está voando, os prótons estão passando por você na direção oposta em uma velocidade colossal. E o que Einstein nos disse sobre coisas que se movem rápido? Exatamente, contração de comprimento. Para você que está se movendo, o espaço entre cada um daqueles prótons no fio de cobre fisicamente se comprime, eles se amontoam. Eles ficam densos, eles ficam espremidos uns contra os outros como sardinhas em uma lata. Os prótons estão compactados enquanto os elétrons estão espalhados. Agora, olhe para o resultado dessa aritmética espacial. Na mesma seção de fio, você agora tem menos elétrons espalhados e muito mais prótons densamente compactados. Para a carga que você está cavalgando, o fio não é mais neutro. Ele se tornou, de repente e violentamente, positivo. E o que uma parede imensa e positiva faz com a sua carga positiva? Ela a empurra para longe com uma força elétrica bruta e avassaladora. Você percebeu o que aconteceu? O que chamamos de força magnética é na verdade apenas a velha e simples força elétrica, distorcida pelo fato de estarmos nos movendo. O magnetismo é um fantasma da eletricidade, que surge quando o espaço-tempo se contorce para acomodar o movimento. Não existe um campo magnético independente, existe apenas um campo elétrico, visto de um ponto de vista que está se movendo. É uma ilusão de ótica da realidade. Espera, isso é loucura. Os elétrons em um fio de cobre se movem devagar para caramba. Eles se arrastam como caracóis, milímetros por segundo. Como uma velocidade de caracol pode causar um esmagamento de Einstein forte o suficiente para mover motores e levantar guindastes? Essa é a pergunta de $1 bilhão. E a resposta é o que deveria te manter acordado à noite. Você está certo. A velocidade de deriva dos elétrons é patética. O esmagamento de espaço causado por essa velocidade é quase zero. É uma fração ínfima do diâmetro de um único átomo. É irrelevante. Para um único elétron. O narrador abre as mãos e bilhões de pontos de luz começam a girar ao seu redor, preenchendo todo o cenário como uma galáxia de poeira. Mas quantos elétrons existem em apenas 2 centímetros daquele fio de cobre? Bilhões? Trilhões? Tente 100 sextilhões. Um seguido de 23 zeros. Quando você pega um erro de espaço microscópico, uma falha quase inexistente na escala de um átomo, e multiplica esse erro por 100 sextilhões, você transforma um glitch em um monstro. Você transforma uma distorção invisível em uma força capaz de triturar metal e manter galáxias unidas. É o poder dos grandes números. O universo usa a imensidão da matéria para amplificar uma distorção minúscula do tempo e do espaço. Magnetismo é o som do tecido do universo gritando porque você o forçou a se mover. E se você acha que isso é estranho em um fio de cobre, espera até ver o que acontece quando o universo decide que não precisa mais de fios para pregar peças na sua percepção da realidade. Não pisque, porque a próxima parada é o coração das estrelas. O cenário de laboratório desaparece em um efeito de zoom-out vertiginoso. O teto se abre e o narrador agora está flutuando em um vácuo negro profundo, pontilhado por galáxias distantes e nebulosas coloridas. Ele parece minúsculo contra a vastidão, mas sua voz continua calma e dominante. Até agora nós brincamos com fios de cobre e baterias. Coisas pequenas, coisas humanas. Nós vimos como a eletricidade, quando forçada a se mover, esmaga o espaço e cria o fantasma do magnetismo. Mas aqui está um segredo que a maioria dos documentários de ciência tem medo de admitir. O universo
não precisa de fios. Ele não precisa de baterias de carro ou de guindastes de ferro velho para manifestar essa força. Uma onda de choque invisível atravessa o cenário fazendo as estrelas piscarem. Olhe para o vazio entre as galáxias. É imenso, é silencioso e, no entanto, ele está pulsando. Campos magnéticos monstros com milhões de anos-luz de extensão estão moldando a forma das galáxias agora mesmo. Eles empurram nuvens de gás, aceleram partículas a velocidades quase impossíveis e ditam o nascimento das estrelas. Mas espere, se o magnetismo é apenas eletricidade movendo-se em um fio, quem está puxando os fios no meio do nada? Onde está a corrente elétrica no vácuo perfeito? Exato, no espaço não tem tomada, então o magnetismo A tem que ser uma força fundamental, certo? Einstein não pode estar em todo lugar. Ah, meu caro, Einstein está em cada centímetro cúbico do vazio, e o que acontece no espaço é o truque de mágica definitivo do universo. É o que chamamos de luz. O narrador estica a mão e captura um fóton. Ele o expande até que pareça uma estrutura geométrica vibrante de luz azul e vermelha, cruzando-se em ângulos de 90 graus. A maioria das pessoas pensa que a luz é apenas brilho, uma coisa passiva que ilumina os objetos. Errado. A luz é uma onda violenta e frenética de pura energia eletromagnética, e ela só existe por causa do glitch que discutimos. Tente imaginar isto. Você tem um campo elétrico. Se você balançar esse campo, se você o fizer mudar de intensidade, o universo entra em pânico. Lembra do que aprendemos? Um campo elétrico em movimento ou em mudança força o espaço-tempo a se contorcer, criando instantaneamente um campo magnético. Mas aqui está a reviravolta que ninguém te conta. Esse novo campo magnético, por estar sendo criado, também está mudando. E um campo magnético que muda faz o quê? Exatamente, ele reage criando um campo elétrico de volta. O gráfico da onda eletromagnética começa a se mover, com as ondas vermelhas e azuis se empurrando mutuamente para frente no vácuo. É um jogo de pula-sela cósmico. O campo elétrico cria o magnético, que cria o elétrico, que cria o magnético. Eles se sustentam mutuamente, saltando pelo vazio à velocidade máxima permitida pela realidade. Esse ciclo eterno de criação mútua é o que chamamos de onda eletromagnética, é o que chamamos de luz. Sem esse glitch de Einstein, sem essa conversão mútua de uma força na outra através do movimento, o universo seria uma escuridão eterna e silenciosa. O magnetismo não é apenas o que prende o seu desenho na geladeira, ele é o motor que permite que a informação viaje pelas estrelas até os seus olhos. Mas espere, você pode dizer, isso ainda parece abstrato. Eu quero ver o magnetismo de verdade, o metal pesado, o puxão que eu sinto. Então, vamos voltar para a Terra. Vamos olhar para o objeto mais comum e misterioso da sua gaveta de bagunças, a bússola. O narrador volta ao chão firme. Ele está no topo de uma colina à noite, segurando uma bússola de latão antiga. A agulha treme, apontando para o norte. As pessoas dizem, a Terra é um ímã gigante. Elas imaginam uma barra de metal enorme enterrada no centro do planeta. Errado. Não há ímãs de barra no centro da Terra. O interior do nosso mundo é quente demais para que qualquer metal permaneça magnético. O que existe lá embaixo é um oceano colossal de ferro líquido em ebulição, girando e circulando em correntes massivas. A Terra se torna transparente, revelando o núcleo externo girando como um redemoinho de fogo metálico. Ferro líquido é cheio de elétrons, e esse ferro está se movendo. E o que acontece quando bilhões de toneladas de cargas elétricas se movem juntas? Einstein entra em cena. O espaço se contrai, o tempo dilata e o glitch eletrostático que chamamos de magnetismo vaza das entranhas do planeta, atravessa quilômetros de rocha e chega até essa agulha na minha mão. Sinta o peso disso por um segundo. A agulha da sua bússola não está sendo puxada por uma mão invisível. Ela está reagindo a uma distorção geométrica do espaço-tempo causada pelo movimento do núcleo da Terra. Você está segurando um detector de relatividade de $5. Cada vez que a agulha se move, ela está confirmando que Einstein estava certo. Ela está confirmando que a distância e o tempo não são fatos rígidos, mas plastilina que se molda conforme a velocidade. Mas aqui é onde o paradoxo realmente dói.
Se o magnetismo é apenas uma perspectiva, se ele depende de como você se move, então o que é real? Se eu pudesse correr rápido o suficiente para acompanhar os elétrons no núcleo da Terra, o campo magnético do planeta desapareceria para mim? Isso não faz sentido. Se o campo sumir para você, mas continuar lá para mim, quem está certo? Ambos. E é aí que a beleza da realidade começa a se tornar assustadora. Nós passamos séculos tentando separar a eletricidade do magnetismo, o espaço do tempo, a matéria da energia. Mas o universo não conhece essas fronteiras. Ele é uma tapeçaria única e fluida. E o magnetismo? O magnetismo é a costura que aparece quando tentamos puxar um fio dessa tapeçaria rápido demais. Estamos chegando ao fim da nossa jornada. Vimos o micro, o macro e o motor da luz. Agora resta apenas uma pergunta. Se o magnetismo é uma ilusão, o que mais na sua vida é apenas um glitch de perspectiva esperando para ser descoberto? Prepare-se para a conclusão, porque vamos elevar isso ao nível existencial. Não pisque. O narrador está de volta à cozinha inicial. O ambiente está calmo. A luz do sol entra pela janela, iluminando as partículas de poeira que flutuam no ar. Ele segura o mesmo ímã de geladeira do início, mas agora o olha com uma espécie de reverência silenciosa. Chegamos ao fim da nossa descida pela toca do coelho. Nós arrancamos o metal frio deste imã. Nós vimos os elétrons correndo em fios como rios de fogo. Nós testemunhamos o espaço se encolhendo e o tempo se dilatando apenas para manter a velocidade da luz constante. E o que descobrimos no final? Descobrimos que o magnetismo, essa força que parece tão sólida, tão real, tão fundamental, é na verdade um truque de perspectiva. O narrador caminha até a janela e observa as poeiras dançando no feixe de luz. Imagina alguém que você conhece que usa óculos. Se essa pessoa tirar os óculos, o mundo ao redor dela se torna um borrão indistinguível. Agora eu te pergunto, o mundo é de fato borrado? Obviamente não. O borrão é uma consequência da forma como a luz interage com os olhos daquela pessoa. O magnetismo é exatamente esse borrão. Ele é o que acontece quando seres como nós, que se movem devagar em um mundo de velocidades baixas, olham para a eletricidade em movimento. Se você pudesse viajar em um foguete ao lado dos elétrons, o campo magnético simplesmente desapareceria. Puf! Sumiria no ar. Ele voltaria a ser o que sempre foi na sua essência, apenas um campo elétrico comum. Isso significa que o que chamamos de realidade não é um conjunto de fatos rígidos e imutáveis. Ela é fluida. Ela depende de quão rápido você está correndo em relação ao universo. Mas se é tudo uma ilusão de perspectiva, por que isso importa? O ímã ainda gruda na geladeira, não gruda? Importa porque essa ilusão é a única razão pela qual você está vivo para fazer essa pergunta. Se o espaço e o tempo não fossem flexíveis, se eles não se contorcessem para criar um magnetismo a partir da eletricidade, os átomos não se manteriam unidos da forma como fazem. A luz não conseguiria viajar pelo vácuo, o sol não aqueceria sua pele. O universo seria um motor quebrado, uma máquina cujas peças não se encaixam. A tela brilha com circuitos complexos. Olhe para o dispositivo que você está usando agora. Cada bit de informação, cada pulso elétrico que forma a minha imagem e a minha voz depende desse glitch. Toda a nossa civilização moderna, da internet aos motores elétricos, dos hospitais às redes de energia, é construída sobre uma força que, tecnicamente, nem existe por conta própria. Nós domamos uma miragem do espaço-tempo e a usamos para iluminar o mundo. E aqui reside a beleza filosófica de tudo isso. Durante séculos pensamos que a eletricidade era uma coisa e o magnetismo era outra completamente diferente. Criamos nomes, fórmulas e deuses para cada uma. Mas Einstein e Maxwell nos mostraram que elas são uma coisa só, o eletromagnetismo. Duas faces da mesma moeda. Duas formas de ver a mesma verdade dependendo de onde você está parado. Solta o ímã. Ele gruda na geladeira com o som familiar de clac. O universo é profundamente, intrincadamente conectado. O que vemos como forças separadas e caóticas são, na verdade, apenas os ecos de uma geometria perfeita e unificada. O magnetismo nos ensina que a nossa intuição é limitada. Nossos sentidos foram projetados para caçar e colher em uma savana, não para entender a relatividade de alta velocidade. Mas a nossa mente pode ir além. Ela pode enxergar as engrenagens invisíveis que fazem o relógio do cosmos girar. A câmara começa a se afastar lentamente.
A cozinha vai ficando pequena, a casa, a cidade, até vermos a Terra inteira envolta em seu campo magnético azul brilhante, protegendo-nos do vento solar. Da próxima vez que você sentir o puxão de um imã, não pense em norte e sul. Pense no fato de que você está segurando o tecido do universo, sendo esmagado pela velocidade da luz entre os seus dedos. Sinta o tremor de uma realidade que é muito mais estranha e maravilhosa do que qualquer mito que já inventamos. Você achava que o magnetismo era um mistério resolvido, mas agora você sabe que ele é uma janela. Uma janela para o fato de que nada é o que parece ser. E se o magnetismo é apenas uma ilusão de movimento, o que dizer da gravidade que te prende ao chão agora mesmo? O que dizer do próprio tempo, que parece correr apenas para frente? O coelho foi fundo, mas a toca é infinita. Se você quer continuar quebrando a sua realidade e enxergando as engrenagens que ninguém te mostra, você sabe o que fazer. Inscreva-se, deixe o mundo comum para trás e venha ver o que realmente está acontecendo lá fora. Porque a realidade é opcional. A verdade, essa é inevitável. Vejo você no próximo Glitch.